Tan, tananana, tan, tananana. Machismo no Tantra. É hoje, família brasileira. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, bem para todo mundo. Uma delícia. E hoje é dia de rolezinho com quem? Com a Sandra. Sandra, tenta entrar aqui. Opa, cadê você? Você não solicitou. Deixa eu chamar a Sandra maravilhosa. Isabela, meu amor, que lindo ver você aqui. Vamos lá. Eu aceitei a Sandra. Vou aceitar de novo, Sandrinha. Aceitei pela terceira vez, gente. Nossa, tô aceitando bastante essa mulher. Ê, mulher delícia. Vamos lá, Sandrinha. Vamos aqui juntas falar sobre machismo no Tantra. Eu tô tentando aceitar. Aê, vai. Oi! Agora tá tudo bem. Eu tô com a terapeuta, gente, mais amorosa que existe em todo o planeta que eu conheço, né? Porque o planeta é muito grande, mas o que eu conheço é muito pequeno. E, e está aí, Sandra, gata, gostosa, nipônica, bruxa. Gratidão. Gratidão, lindeza, por esse convite para fazer essa live. Eu super me animei com o tema de trazer a visão desse feminino que está tão massacrado também no Tantra, né? Uhum. E o tema, ele antes de vir à tona a live em si, já foi um tema de muito debate em tudo quanto é lugar, no Face, no Insta, um monte de gente falando que é sexismo, né? E eu acho tão importante a gente ter consciência de que tem machismo sim no Tantra, que limita ainda o nosso potencial dentro do Tantra, que é um caminho de autoconhecimento, né? E eu acho que assim, os homens se abrirem para escutar, já é uma atitude de apoio, ainda que eles se achem não machistas, e já é uma atitude de apoio, e isso sim é uma atitude não machista, né? Se abrir para escutar o que o feminino tem para dizer. É, gente, rolou até nos grupos aí, homens falando, mas, tipo, incomodadíssimos. Homens Ah, não. incomodadíssimos. A Agni entrou, incomodadíssimos com essa conversa e com esse tema. E eu falei nos meus stories o seguinte: se te incomoda, irmão, é porque tem coisa aí. E isso é uma coisa tão óbvia, porque teoricamente, quando uma pessoa está no Tantra como um caminho de autoconhecimento, é uma obviedade. Se aquilo te incomoda, é porque é uma sombra sua, ressoa dentro de você, então você tem que observar o que te incomoda para transcender. Mas não, a resposta que eles tiveram foi questionar no sentido essa própria live. Por que, que a gente está Na fazendo? realidade, no sentido da própria live, e no sentido de levar para o pessoal, né? Porque se você não Uhum. se identificou em nada com aquele assunto, aquilo lá vai servir para você dar um apoio àquele feminino que precisa se expressar assim. Porque a gente já foi calada por muito tempo. E a gente precisa apresentar, não um mundo de Bob, que no Tantra não existe isso, que é o que mais existe. Né? Porque eu fui buscar para trazer para essa live todas as histórias desse meu caminhar tântrico e eu me espantei com todo o caminho tântrico de machismo pelo caminho, gente. Então, assim, é de trazer algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia tântrico e que não é um mundo de Bob, porque aqui todo mundo está num caminho de autodesenvolvimento. E aqui não quer dizer que o feminino esteja numa posição superior ao masculino. Nós também temos as nossas questões para ver, né? Para enxergar. E a gente também se abre para enxergar essas questões, porque vem tudo. Nesse caminho de autodesenvolvimento, vem o nosso racismo estrutural também. Ali Uhum. veio para mim várias vezes. No término da edição do Tantra de Tara, falas idiotas, aquelas falas que a gente ouvia na infância e a gente reproduz sem a gente ter consciência, e isso me deixou tão mal quando uma pessoa negra pegou e falou assim: você viu o que você disse? Mas ela falou super de boa para mim. E eu Uhum. super de boa ouvi, e eu me senti tão envergonhada, porque dentro eu não tenho
essa visão racista, mas fora a gente virou um lixo de colher tudo que o sistema manda e implanta na gente, entende? Então a gente só reproduz. Trazer a consciência sobre essas atitudes é trazer também um caminho de autocura também, gente, porque esse machismo estrutural que está eivando tudo faz com que as pessoas cometam os abusos, com que as pessoas que precisam ser atendidas por terapeutas masculinos não tenham opções, porque eu, por exemplo, às vezes fico sem opção de indicar algum terapeuta masculino, porque vai traumatizar mais a pessoa, você entende? Sim. Então, assim, e a pessoa precisa ser atendida por um terapeuta masculino. E a gente quer bombardear esses terapeutas ou esse terapeuta? Não. A gente quer apresentar para eles a dor que eles também estão sofrendo. Pelo menos eu enxergo assim. Porque Sim. para eles também é muito doloroso. E existe um caminho para chegar até lá, para cometer os abusos, Sim. para ele tá massacrando o feminino. Ele massacra o próprio feminino dele também, Sim. Eu lembrei de uma né? história, é bom você falar, só para ler aqui, a Net Terapia Evento falou: se vivemos numa sociedade patriarcal machista, é totalmente estrutural. Logo, claro que vai haver machismo no Tantra. As questões de gênero ajudam muito a compreender esse tema. Obrigada por trazerem esse assunto. E a Agni também falou que indicar terapeuta masculino. Tem um terapeuta masculino que ele é muito bom e muito foda. Eu só vou falar isso muito bom e muito foda e não vou entrar em mais detalhes para ninguém precisar saber quem é. E uma vez eu estava conversando com ele num curso e ele estava se vangloriando da quantidade de mulheres que ele fez gozar. Começa por aí, né? Tipo, tá no caminho do autoconhecimento, dando curso, no caminho do Tantra, não sei o que, ele fala a quantidade de mulher que eu fiz gozar, como se as mulheres fossem um objeto que ele faça gozar. Então a própria visão dele sobre o orgasmo é que ele dá, é patriarcal, é de controle, é de dominação, é de submissão, né? Ele dá para a mulher, não tá aí para empoderá-la, tá aí para dar um negócio para ela depender dele. Mas tudo bem. Até aí eu falei, é ruim. Vamos continuar. Continuamos, aí eu falei assim, como é que é você com o seu pênis? Como assim? Não, de acordo com a tradição mais profunda, né, do Tantra Taoísta, etc., o seu desenvolvimento como Shiva, tendo pênis no Tantra, é você aprender a separar ejaculação de orgasmo, certo? Você aprender a entrar nesse estado expansivo, expandido de consciência a partir daí. E aí? Você brinca disso? Porque eu nunca tinha ouvido ele falar nada sobre isso. Eu lia isso e falava, por que, que os machos que dão curso, que é tudo famosinho, ou que é mega bom terapeuta, não fala do próprio Bilal, né? Não é um negócio importante? Assim, a sua relação com o orgasmo e com a ejaculação e com a expansão de consciência. Aí ele falou, não, isso aí é muito difícil, isso aí não sei o quê, mas sabe todas as técnicas, entendeu? Para fazer a performance do macho e ter essa dependência das mulheres, inclusive financeira, para ir lá gozar com ele, do jeito que ele dá, e aí cria um mercado baseado nessa submissão. Mas não está cuidando do próprio pênis. E olha se isso não é um sintoma do machismo estrutural. Quantos são os homens que não cuidam do próprio pênis? A gente abre a notícia no jornal, dá que pênis cai. Os pintos estão caindo. E um homem que perde pênis, porque não cuida. E aí o cara no Tantra e não cuida do próprio pênis, entende? Da própria capacidade orgástica. Não dá atenção, não só porque para Exato. E ali tá tudo, né? performance. E ali Exato. tá tudo, né? Porque ali também tá todo o potencial de criação que ele tem, ali tá todo o potencial energético que ele tem. E para um processo de autocura dos traumas que vão acumulando, porque ele, homem, também tem traumas. Tanto quanto, porque foi tanto quanto massacrado por essa sociedade, por esse sistema louco que a gente tá, e só que de uma outra forma, né? Se tornou perdido, porque não tem o contato com o seu próprio feminino. Porque ele segrega também, ele massacra o próprio feminino dele, porque é um ambiente desconhecido, né? Então, assim, vai desde as pessoas que estão procurando o Tantra, e aí cabe a quem está do outro lado passar que existe mais do que o que elas procuram, que é além daquela visão machista, que também tem um machismo em fornecer um catálogo, qual o terapeuta que você quer pelo rosto, corpo. Vou te mandar as fotos, vai se ferrar, vai ver o site, lê o descritivo do que é.
Não vai ver foto, não. Mas não tem foto? Não, não vai ter foto. Vai no site, pesquisa sobre a profissional. Já Qual que te ouvi chama falar, já ouvi energeticamente? de terapeuta que, famosinho também, que é bom, é importante para o Tantra as mulheres estarem bonitas, maquiadas e como se fossem modelos, porque aí ressoa melhor na pessoa que está ali na tela e ela sente mais assim estímulo para buscar o caminho de espiritualidade dela. Vocês percebem como o app Não é, entende? A bem da verdade, se quer vender um rosto bonito, um corpo bonito. Da outra parte, existem terapeutas, cara, mulheres, fantásticas, que você abre ali o Insta e você sente no perfil dela uma energia fantástica emanando. Só que ela ainda vende o corpo, porque é o que ela aprendeu. Porque disseram para ela que, olha, você precisa transar com todo mundo que te aparece para você ter energia, porque você não tem energia, entende? Porque quando eu comecei no caminho de desenvolvimento, um dos meus professores, porque eu vou chamar de professores, um dos meus professores olhou para mim e falou assim, e eu já tinha conduzido o primeiro grupo, e foi num trabalho dele que teve um desbloqueio, né, que eu senti o meu Vishuddha desbloqueando e a minha comunicação melhorando. E aí, tipo, a primeira vez que eu encontro com ele pós o evento, que na realidade a gente está esperando um acolhimento, tipo, nossa, que legal que você conseguiu fazer. E eu fui na realidade ali porque era aniversário dele. E aí a pessoa olha para minha cara e falou assim, sabe, você nunca vai conseguir conduzir grupo, porque você não tem energia para sustentar. Porque você não tem um feminino aguçado. E aí me indicou uma terapeuta que trabalha na caixinha do masculino. E aí ela pegou, aí ele pegou e ele falou assim, falou um monte de coisa para mim a respeito, que eu queria competir com os homens, né? E falou um monte, acabou comigo. Isso é machismo. Isso é machismo. Porque ali ele podia ter me cortado logo de cara, e que era o momento que eu estava sentindo a expansão. E ele era um dos meus professores, né? Isso é o machismo. Machismo é quando na primeira sessão que você vai acabada procurando, você sofre um abuso. Isso é sim, machismo. Que a pessoa coloca a mão no pênis dele. É machismo. Porque a pessoa te vê como um objeto que você pode ter aquele objeto onde ele possa desaguar todos os traumas dele. Que é o momento sim. de libertação dele, que é o momento de que ele fala, aqui eu faço o que ele quiser, mas aqui ele não faz o que ele Aqui quiser. eu Porque domino aqui, essa mulher. porque aqui existe uma mulher ali que vai com uma situação cheia de traumas, cheia de questões para olhar, e aí ela fica suscetível a todo tipo de abuso, né? Então, assim, se eu for pegar em todo o meu caminhar tântrico, em todo o meu caminhar, só recebi machismo do masculino. E recebo até hoje, porque eu recebo pessoa em grupo, no grupo, que já fez cursos em outros lugares, em outros locais conduzidos por Shivas, conduzidos por homens, que vai lá e fala isso daí que você falou. Ai, não sei quantos orgasmos eu já proporcionei. Ou tem coragem de olhar para mim, fazendo a massagem na pessoa. Ai, falta você. Você vai ser a próxima. Caralho, que eu vou ser a próxima. Você entende como é ridículo a situação? Então o machismo ele está tão estruturado e que as pessoas às vezes verbalizam isso de forma inconsciente. E a intenção não é massacrar esse masculino, mas é aguçar o feminino e o masculino e trazer eles ao espaço de consciência, a uma tomada de consciência ao que eles falam, como eles agem, vai se tratar, caramba. E as Sim. mulheres, a elas acessarem o potencial que elas têm, né? E não confiarem naquilo que elas estão ouvindo, porque também no meu caminhar, eu ouvi falando, nossa, se você vai fazer tal workshop, tal curso desse jeito, é coisa de mulherzinha. Nossa, você não fala com ciclana, mas ciclana teve a mesma ideia de mulherzinha que você. Duas coisas, né? Criando a competição entre as Shakti, Sim, um sim. espaço de competição, quem é melhor que a outra, colocando um isqueiro nisso daí.
E segundo, humilhando a outra, humilhando as ideias que a pessoa tem e querendo colocar você numa caixinha. Isso é muito triste. Isso acaba com tudo que a gente tem de potencial criativo. E quando a gente está dentro do Tantra, gente, a gente sente um potencial criativo que às vezes consegue eliminar isso, sabe? Mas às vezes a gente Uhum, para nessas uhum. críticas, porque eu vejo mulheres com tanto potencial que elas vão beber em várias fontes de cursos conduzidos por homens, e eu não estou falando mal dos cursos conduzidos por homens, porque muitos deles, eu acabei de falar, muitos deles ajudaram a me desbloquear, mas eles não encerram aquilo lá falando, nossa, né, eu consegui desbloquear e sempre tem uma pitada do É que, machismo ali. amada, tem a parada que a gente está acostumado a achar que ou é bom ou é ruim, né? Uhum. Ou é fantástico esse professor, esse mestre, ou ele é o demônio. E isso não existe. Então, galera, inclusive do Okay. Tantra, e o Tantra é o caminho não dualista, mas quando a gente fala de machismo, aí os homens que escutam isso falam: eu não sou machista porque eu sou um ser bom. Amado, vamos lá. Eu sofri abuso sexual de uma pessoa que foi fundamental na minha vida. Em um momento que, se ela não me ajudasse, não estendesse a mão, eu poderia passar por situação de privação, inclusive alimentar. E ela não fez porque precisava me abusar, ela me abusou antes. Depois de já ter me abusado e parado de me abusar, quando eu era criança, a pessoa foi lá e me estendeu uma mão que foi fundamental, não só para mim, mas para outras pessoas que eu amo. Os abusos e as relações de dominação e poder não são num espaço, os homens que o fazem não são os demônios encarnados, entende? São os homens bons, que se acham honestos, que se acham justos e que são, em muitas vezes. Porque tem uma estrutura do sistema. Você está agindo num condicionamento. Aí teve alguém que falou assim: faz terapia. E aí é muito interessante isso, porque assim, você pode fazer a terapia que você quiser. Só que tem um elemento que é o seguinte: que sistema é esse? Onde você está? E aí também vem do Tantra, também vem do Reich, porque é importante fazer essas conexões, porque as pessoas soltam o nome do Reich, o nome do Lowen, o nome do Osho, o nome de todo mundo pelo rabo, mas na prática não liga a teoria à prática, e essa é a chave. Essa é a chave. A prática não é o curso, não é o seu curso que você dá. Não é o ritual, não é o festival. A prática é todo dia. Essa é a prática. Que é o mais É difícil, exatamente. que E é onde é nessa prática, colocado em prova tudo que você aprendeu, entende? Sem você nem perceber. exatamente. E para você ter uma prática cotidiana antimachista, você tem que entender que sociedade é essa. O que é o patriarcado? O que é o machismo? Como é que ele se expressa nesse mundo? Aonde ele existe? Como é que ele se sustenta? Quais são esses exemplos? O que as mulheres relatam? E não são, é mulher, sabe? Porque muitas mulheres aceitam e normalizam isso. Normalizam Então, se e você não reproduzem estudar. atitudes machistas também, né? Exato, inclusive eu vou falar isso. Atitude machista não é questão de ética e moral pessoal, isso é muito importante. Porque senão você vai se defender da sombra do machismo que existe em você e ponto. Acabou, porque existe em mim, existe na sangue de todo mundo. Todo Tem mundo. que ver como se manifesta e assumir. Porque eu já fiz curso com mulher, olha que interessante, com mulher, e nesse curso com mulher tem uma lógica no Tantra, que é uma lógica assim, é, de não empoderamento dessa mulher. Então, muitas vezes as mulheres aceitam fazer massagem e práticas com homens que elas não querem fazer. E o porquê que essas mulheres não querem fazer? O corpo fala. E eu já tive, por exemplo, uma situação de fazer massagem com um moço, e na real, a hora que ele estava me tocando, eu senti um gatilho muito grande de abuso. E eu não consegui sair daquele lugar porque foi me dito durante 1000 vezes, em 1000 cursos, que eu tenho que sentir aquela experiência. E tenho que sentir e ficar ali sentindo, porque eu não posso falar, eu não posso me expressar, eu tenho que ficar quieta e aprender a sentir. E não é isso que a gente escuta todo dia? Para se calar, para não se expressar, para ficar quieta, Que a gente para se aceitar. escutou até para fazer a live, Exatamente. né? Porque a gente escutou até para fazer a live, porque
tive tanta crítica ali no Facebook que não sabe nem que assuntos vamos trazer à tona, ou seja, vamos lidar com a hipocrisia e vender a hipocrisia e falar que a gente vive no mundo de Bob, que machismo não existe no tanto, porque todo mundo já iluminou. Né? E não é verdade, porque senão a gente não teria a quantidade de denúncia de assédio por aí, né? A quantidade de mulheres retraumatizadas e mulheres reproduzindo também, se tornando abusadoras, porque quando eles passam pela situação de abuso, que uma hora chega o extremo, né? Vai chegar a outra ponta. E o outro polo geram também pessoas que também cometem todos os tipos de abuso, né? Sim. E aí? Né? E aí eles não sabem lidar com isso, entende? Então, assim, é um assunto super importante ser trazido à tona, né? E não tem por que mascarar aquela situação. E não é falar mal dos homens, nem segregar, nem falar sobre a superioridade feminina e nada disso. É falar que estamos todos no mesmo barco, cada um sofreu com o patriarcado de uma forma e está em hora de unirmos forças e falar, vamos junto, que existe um caminho para sair desse emaranhado que o sistema nos colocou, que a situação é muito mais embaixo. Exato. Né? Toda essa noção de superioridade entre masculino e feminino, animais e humanos, e tudo mais que tem sobre as raças, sobre as etnias todas, ou sobre as religiões, tudo isso daí é criação e criado por esse sistema patriarcal que está eivado em tudo, contaminando tudo. E a gente vai matando pelo sistema, e não é falar de um ou de outro pessoal, senão a gente traria à baila os nomes. E o objetivo não é esse, o objetivo não é esse, nem é não gostar. E a gente consegue compreender como que a pessoa chegou nisso. Porque a gente Sim. enxerga um ser humano ali, né? Com Sim. todas as suas situações traumáticas, e às vezes eu consigo visualizar medo da pessoa de seguir. E todo um potencial que esse homem mesmo, que falou que eu não teria energia para sustentar, que pudesse muito mais. E às vezes a gente consegue enxergar até uma aberturazinha para você tentar entrar, mas aí você fala, nossa, mas tem tantas camadas ali que ele tem que ter, né, a abertura de ir desbravando essas camadas ali, de tirando isso daí e vendo que o que esse sistema fez com ele. Ele não é aquilo, né? Ele também não é aquele abusador. Existe tanta coisa bonita por detrás Só que e ao que é mesmo tempo, perdida. se não observa o abuso, porque tem a parada que é o seguinte: se você é muita coisa, tipo o Tantra, olha que doido, como começar? O Tantra não é o caminho matriarcal? Não é isso que dizem, né? O Tantra é matriarcal. Então vamos lá, lógica matemática, amiguinhos que estão nessa live. Se o Tantra é matriarcal, professora Paula, escolinha de antipatriarcado para você. Se o Tantra é matriarcal e vivemos numa sociedade patriarcal, concorda? De dominação masculina, submissão, violência, concorda? Concorda? Sim, professor, concorda. Beleza. Então, significa que a sociedade que a gente vive, ela, na verdade, é contrária, né? À lógica do Tantra e tudo mais. Então, você tem que subverter. Só que se você não entender a sociedade que você vive, saber aonde é que tá os problemas práticos e as suas atitudes que estão sendo antitântricas, contrárias ao que você defende, aí você vai reproduzir sem saber, inconsciente, porque o patriarcado capitalista é o sistema da alienação. O que é alienação? A comida que você come. Você sabe de onde ela vem? Você sabe? Aquilo que é mais Qual importante, vai é o sustentar. Você sabe caminhar? de onde ela vem? Quem que plantou, o que aconteceu, a bebida, a roupa, o ar que você respira. Você escolhe a marca do seu celular, a roupa da sua, a cor da sua roupa, a música que você escuta no YouTube, mas aquilo que é mais importante para a sua existência, você é alienado, você não conhece, não entende, não sabe, não tem nenhum controle, nenhum domínio. Essa é a estrutura do patriarcado capitalista. Você age como se fosse robô. E os homens ainda mais, porque são ensinados a fugir dos sentimentos, fugir das emoções, fugir desse lugar de vulnerabilidade real. E não é vulnerabilidade, como é que é o nome? Assim, performance, ser bonzinho. Não é isso. Vulnerabilidade é enxergar aonde. Então a questão é simples. Eu, Paula, como que eu faço comigo? Eu tento observar aonde eu estou sendo
Eu estou reproduzindo, eu estou exercendo esse lugar de submissão e dominação patriarcal, inclusive comigo nas minhas relações. E aí eu vou dar um exemplo, Sandra, muito interessante. Eu atendi hoje um homem. O meu trabalho ele não é necessariamente com massagem, né? Na verdade, eu faço majoritariamente em online. E esse homem veio me procurar porque ele teve uma explosão com a companheira, né? E é um homem, eu fiz um stories falando isso agora há pouco. Ele é um homem inteligentíssimo, um homem bondoso, um homem generoso, um homem estudado, um homem espiritualizado, um homem que se diz feminista, né? Que sempre apoiou a mãe quando o pai fazia isso e aquilo. E tem um discurso enorme para falar o quanto ele apoia as mulheres na prática de várias coisas que ele fez. Mas foi um homem que teve uma explosão, que reiteradas explosões em relações afetivas sexuais deles e terminou em duas delas, na verdade, terminou com algum tipo de agressão física. Ele diz que foi mútua, foda-se. Então, assim, tem que ter atenção como o sistema te forma e te forja. Caso contrário, você vai reproduzir isso de maneiras múltiplas. O absurdo, não estou falando só do absurdo do abuso sexual, que ocorre e muito no Tantra. Não estou falando do absurdo do ponto de vista terapêutico, que é você ir lá fazer uma massagem no outro, na verdade, para lidar com o seu trauma, a sua vontade de submeter e dominar o feminino, que acontece e muito no Tantra. Também não estou falando daquela paradinha que é você, como terapeuta, saber que, na verdade, você está tendo aquela pessoa indo toda semana ou todo mês te procurar e ela está revivendo o trauma de abuso dela junto com você, porque ela tem prazer em reviver aquele trauma de abuso. Entende? Esses só são alguns exemplos. Fala aí, Só Sandra, que eu quero ler está o que você está falando. só está reforçando aquilo lá. E veja bem, esse é o Tantra que se vende. O caminho do Tantra, ele é uma filosofia de vida na prática, é aquilo que a gente traz na prática. E esse é o caminhar tântrico que a gente tem hoje, que tem machismo, sim, entendeu? Tem machismo contaminando todo esse caminhar tântrico. O que a gente vende como Tantra por aí, desde da minha primeira sessão, está invado de machismo, está contaminado por ele, entende? Então não tem por que não trazer à baila, não, todas essas situações e vender a maravilha que é o Tantra como conceito, que a gente sabe da união do masculino e feminino, essa grande rede, que é toda essa filosofia de você ter uma nova percepção sobre tudo que há. Para chegar lá, a gente não pula estágios, entende? Para chegar lá, a gente não pula situações que a gente acha que são polêmicas ou que a gente não tem que olhar para aquilo. Não pula individualmente e não pula em nível macro, entende? A gente não pula estágios. Ninguém se ilumina sem olhar para as nossas próprias sombras e incorporar elas, né? Olhar e integrar o que nós somos, bom ou ruim, e isso faz parte de integrar. Na hora de a gente olhar para aquilo lá, porque não somos perfeitos, não. Porque a gente pode pecar em uma palavra, em uma colocação, e ainda assim, o caminhar tântrico, ele vai te levar para esse pontinho ali, que você pegou e você falou, você fala, mas parece uma besteirinha. Não. Ele vai te levar a você enxergar isso. Porque quando a gente coloca resistência em olhar para isso daí, ainda que seja a gente fechando o olho para aquilo que está acontecendo, ainda assim a gente está colaborando para aquele sistema ser mantido, sabe? Para aquele sistema ainda amarrar a gente de alguma forma, porque a gente não está deixando ele se desentrelaçar, entende? E a gente precisa trazer à baila tudo isso daí, porque quando a gente percebe que existe, e não importa se são homens praticando machismo dentro do Tantra, é o Tantra que se vende, entende? É o Tantra que retraumatiza a pessoa, fazendo 100 sessões com essa pessoa e 100 sessões onde ela vai reviver aquele constante abuso, sendo abusada de novo, às vezes, muitas vezes, aonde ela aprende também a abusar, também, muitas vezes, ou reproduzindo os homens que eles não... olha, teve uma pessoa que me procurou para fazer um curso, e a gente veja o nível de falta de conhecimento
do próprio corpo, mas também daquele feminino. E quantas vezes a pessoa já foi um abusador? Porque a pessoa chegou sem nenhuma noção, tipo, o cuidado do toque, que pode trazer situações traumáticas, do abuso, a pessoa falou, nossa, isso gera trauma. São perguntas tão básicas que você fala assim, cara, essa pessoa, ela já cometeu muitos abusos, né? Porque para ela Sim. chegar nesse nível de pergunta que você fala, calma, vamos começar do beabá ali, porque ele já cometeu muitos abusos inconscientemente. E que nem a Paula falou, é porque é uma pessoa ruim, que o trabalho da pessoa não é bom. Não. Quer dizer que a pessoa tem que olhar para algumas questões e ainda às vezes são questões muito dolorosas e talvez sejam questões onde a pessoa sofreu direto essa influência desse sistema patriarcal, detonando ela Uhum. ela em todas as formas, aonde esse menino, esse homem também foi abusado, espancado, não pôde chorar, não pôde se expressar, não foi ouvido, e aí ele reproduz. Não falar sobre isso é criar um mundo que não existe. Eu queria trazer uma informação sobre isso, Sandra, porque às vezes a pessoa que está escutando fala assim: primeira coisa, no Tantra não tem machismo, tem pessoas machistas. Gente, vamos sair um pouco. Ó, o Silvio de Almeida é um exemplo. Esse é um debate que eu queria trazer também. Vamos sair um pouco do lugar do fundamentalismo religioso. Porque se a gente estivesse falando Igreja Universal, Centro de Umbanda, Igreja Católica, teriam pessoas defendendo a fé e a doutrina. Entende? Então vamos olhar para a realidade. O Tantra, ele não existe aqui nessas pessoas, não existe alguém, um avatar, que expresse essa essência do não dualismo cósmico do Yin Yang. Não existe. Então vamos sair desse lugar fundamentalista religioso de defender a fé e a doutrina. Certo? Porque ninguém expressa a fé e a doutrina do não dualismo, do Shakti Shiva. Nenhum ser humano aqui expressa, nenhum. Se você acha que você expressa e iluminou, tá suave. E aí tomem cuidado, porque as figuras espirituais e religiosas, e muitas, são muitas figuras espirituais e religiosas com poder, e que fizeram e cometeram atos de abusos brutais. Vale lembrar do João lá de Deus, que eu conheço pessoas que foram lá, que disseram que foram curadas, e muita gente falou que tinha muito poder. E era um abusador, estuprador em série. Isso, o fato dele ser abusador e estuprador em série, tirava a capacidade curativa dele? Não. Ele tinha poder. Agora, o poder, já diz lá no Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E no Tantra, amados, existe muito poder. A gente está dando com energia sexual, com a pulsão da vida, como dizia Reich, a pulsão existencial. Então, irmão, É orai e vigiai. Se você está no caminho olhar do para Tantra, si mesmo. estudar, inclusive, o patriarcado, porque não é só olhar para si mesmo na perspectiva de ver os seus traumas, mas é entender como a sociedade fez você olhar e perceber as mulheres e o feminino. E para isso você tem que estudar não só você e o seu eu e os seus traumas e a sua história, mas estudar o sistema, porque você está vivendo nele. O que esse sistema Porque faz você assim, repetir? além de olhar o que você fez para o sistema, para os homens, para as mulheres, para os animais, olhar também é uma vigília constante de a gente olhar o nosso próprio ego também, porque é aí que muitos são pegos, entende? Sim. E aí, muito desse caminho vai para isso. Aí fala, desse caminho para quê? Ele ganhou muito dinheiro, não sei o que você quer? O que você busca nesse caminho? Né? Aí tem outras questões que você vai, que a gente vai chegar, que é o que está te movendo a isso? Dinheiro? Porque quando as pessoas vêm me procurar para uma formação, e até hoje eu não lancei uma formação por causa disso, porque a gente tem 1 milhão de terapeutas se formando ali, e o que te move? Todos eles são formados em série, né? Vai ali formando Fábrica quantidade de de Tantra. conteúdo, pá, e muito mais terapeuta do que gente conseguindo captar clientes, porque vai tudo com aquele foco. O foco ainda tem aquele teor sexual,
né, daquela promessa de orgasmos, etc e tal, ainda tem resquícios disso. E aí agora tá chegando o povo do autoconhecimento, e que legal, e baralho, barará, e aí chegam os iluminados. E aí, gente, é o perigo, entende? Por causa que o caminhar tântrico é uma constante vigília de você olhar para você, não é só realmente sobre os seus traumas, isso daí é o estágio inicial, mas de você olhar o monstro que você pode se tornar, inclusive. Porque se você não olhar para algumas questões suas, o monstro é certo, entende? Porque vem aquele ser egóico que ele tá com o pote cheio e aqui não cabe mais nenhuma gota. E nesse copo cheio que não cabe mais nenhuma gota é o problema, que aí se forma um João de Deus. E aqui, em nome de que ele está fazendo? Em nome de fama, sucesso, dinheiro, do quê? Ok. Aí é o caminho de cada um, são as opções e escolhas de cada um, né? Sim. Agora, também está no caminhar de quem está querendo caminhar junto e tem esse processo de rebelião dentro de si, pegar e falar, eu não aceito algumas coisas, eu não aceito, inclusive, fechar os olhos para algumas coisas, para deixar irmãos e irmãs no sentido de andar junto, não no sentido de igreja, no sentido de andar junto, a cair nas mesmas coisas, inclusive a virar um monstro. Sim. Entende? Porque pessoas para alimentar o seu monstrinho vão ter várias. Então, toda vez que a gente pega e fala, nossa, você fez a pessoa ejacular, você fez a pessoa gozar, que legal, que maravilha. Aí a gente já está criando um monstrinho, porque o ego vai superinflar. Aí a pessoa se acha no direito, eu vou fazer você gozar, vem a próxima, vai se ferrar. Entende? Porque esse poder está tirando da pessoa. Porque é Sim. da pessoa, todo esse potencial energético, tudo que ela conseguiu descobrir e florescer com aquela massagem, que ele foi só um instrumento, é o potencial todo da pessoa, ele não fez porcaria nenhuma. Aí ele fala, vem aqui de novo na minha sessão, e vende a outra sessão. Então, é um caminho para você vender 10 mil sessões? É a mesma coisa de quando eu peguei e fui procurar. O machismo anda em todo lugar, gente. Até na situação onde eu não tinha um terapeuta para me atender, fui procurar um terapeuta de uma rede e tal, e esse terapeuta olhou, mas você anda com fulano, né? Por que você está vindo aqui? Você quer fazer um pacote por quê? Quer saber os meus valores? Não, eu só aceito se for um pacote. Vai se ferrar. Entende? E tá em todos os locais. Quer dizer que você é uma pessoa inferior que está sendo comandada por um outro para ir lá colher informação porque ele tem informação para te dar, né? Então assim, e tá em pequenos detalhes, entende? Onde você já percebe e a tua energia mesmo te direciona e fala: "Meu, sai disso daí que é roubada". Ela vai te apontar, É, né? Essas ou, situações. a dificuldade é entender, porque, de fato, do ponto de vista da elevação de consciência e conexão com a sua própria energia, quando a gente desenvolve isso, a gente ganha poderzinho de um pouco mais de intuição. Só que essa intuição, ela está domesticada também em guerra com o ego coletivo, com o inconsciente coletivo da sociedade que a gente vive. Você não fica o tempo todo em retiro, ou o tempo todo em meditação, ou o tempo todo em massagem, né? Então, buscar essa relação espiritualidade e mundo real é muito importante. E às vezes o homem, e é muito pesado falar, tipo, falar assim, perceba, né? Se vire, perceba. O que eu posso dizer é que a maioria das vezes, de fato, as pessoas não têm consciência do que elas estão fazendo, que aquilo é machismo, que aquilo é opressivo, que aquilo é violento, que aquilo tá fudendo aquela pessoa, que aquilo é submissão, que aquilo tá E não fudendo tem esse homem, que esse homem tá controle. criando e não tem controle, que tá Não tem criando a controle, porque capa assim, de aquilo performance. porque aquilo tá tão horrível para a pessoa, é tão ruim de sustentar esse dia a dia da pessoa e essas máscaras que ela vem segurando, e é tão difícil ela segurar aqueles traumas que ela tem que estar explodindo dentro delas, aquela falta de liberdade de se expressar, de agir conforme ela quer, ela é tão marionete na mão desse sistema que ela não tem controle. Quando ela é colocada em xeque em uma situação, ela só tem a descarga. E ali existe um Exato. objeto na cabeça da pessoa para ter uma descarga. E acontece isso aí com as mulheres, porque elas já foram
abusadas. E aí há uma tendência também de elas reproduzirem esse tipo de abuso, entende? E assim, e acontece em todas as situações. Você vai perceber que acontece também até quando aquele masculino também, aquele homem, ele quer que você tenha um orgasmo X, que tem que ser como é a performance que está aqui na cabeça dele. Porque se você for lá E quer para que Nárnia e você você ficar tenha ali, alguma coisa. Ele não tem que querer nada, irmão. é, É dela. Se fosse a massagem dele, tá suave. A bola não, dela vai ser dela. exato, porque ele quer controlar até. Olha, muda o fluxo da sua respiração, você está lá em Nárnia, você viu Deus, você não quer nem ouvir aquele cidadão falando, e a pessoa fica lá buzinando no seu ouvido. Não pode berrar, vai, grita. Ou a pessoa pega e marca uma troca com você, e você não tem coragem de marcar, porque a pessoa vai bêbada da troca, que você sabe que você não vai ter coragem de fazer a massagem com essa pessoa, né? Ou a pessoa, você já tem certeza que eles têm a permissão de abusar de você numa troca, porque é troca. Aí você vai para o núcleo. Uhum. Aí você vai para o núcleo, entende? Então, assim, porque na cabeça deles existe uma certa permissão, mas é um processo. Quer dizer que a pessoa é um lixo? Não. Quer dizer que a pessoa tem. Ela está sufocada dentro E daquele próprio inconsciente. mundo que ela E se viu. E inconsciente. é inconsciente. Inconsciente. Ela está Porque, pedindo, pelo Sandra, amor de Deus, para ser ouvida. pra mim, ó, eu tenho uma posição. Você está amigo, amiga, independentemente do seu gênero e do seu sexo. Se você está num negócio chamado Tantra ou Neotantra ou o que for, você está dando com a energia sexual, que é a energia da vida. A pulsão é muito poder. E se você tem experiência nisso, ou é terapeuta, sabe que é muito poder. É muito forte. Se é muito forte, estamos lidando com a energia sexual da vida, e a gente tem uma sociedade em que o sexo ele é proibido ou ele é domesticado, comercializado, usado como elemento de dominação e controle, especialmente do corpo das mulheres, vistas como objeto sexual, e os homens vistos como quem tem que dominar aquele sexo e performar, e inclusive sair de serem eles mesmos. Se é disso que a gente está falando, você está trabalhando nessa energia, nessa sociedade que deturpa total essa energia, só dá, na minha opinião, para trabalhar nesse campo e se desenvolver no Tantra, se você, no mínimo, tiver um estudo sobre o que é o patriarcado no mundo e em você. Um estudo de como ele acontece, escutar as pessoas, entender o que são esses casos, para aí você conseguir ter a capacidade de poder falar: ah, isso aqui eu não posso fazer, porque eu li que é abuso, alguém falou, ou eu investiguei também dentro de mim. Não é só ler, investigar, perceber na minha história, sentir. Ou você faz esse trabalho, ou você vai reproduzir com a melhor das intenções, porque, gente, de boa intenção, o inferno tá cheio. Cheio de boa intenção. Cheio de pessoa boa que faz muita cagada. A questão é você ir para a realidade. E aí alguém pediu para comentar do Silvio de Almeida, que não é do Tantra, mas é um intelectual negro foda. Foda. Eu conheço pessoas que conhecem ele pessoalmente, ele é super educado, super isso, super gentil, super aquilo. E o que ele escreveu é muito bom. É foda. Só que ele foi lá e cometeu um tipo de abuso. Então, assim, e vários, e não foram só um. Então, é importante observar isso. Todos nós conhecemos pessoas que a gente ama, homens que a gente ama e que cometeram várias situações de machismo, inclusive de abuso e também de estupro. Então, vamos para a realidade. No Tantra tem muito abuso, tem muito estupro, não só consciente de ir lá e fazer, mas também inconsciente de reviver situações que o próprio terapeuta foi abusivo e reviver naquela mulher que está ali, naquele processo, naquela situação, revivendo esse trauma. O que tem fora do Tantra tem dentro do Tantra, gente, entende? Então, assim, porque as pessoas não se curam da noite pro dia. E é todo um caminhar onde a pessoa vai reaprender a tudo que ela vai eliminar tudo de ruim que esse sistema trouxe e foi implantando, e isso é um processo, entende? Isso daí as fichas vão caindo passo a passo, porque são várias camadas.
Então, tem as primeiras camadas que a pessoa tem que se permitir olhar para si, os próprios traumas e tudo. Depois, os insights, onde vão criando as conexões com o que esse sistema vai fazendo para a gente. Isso daí vai sendo um caminhar. Eu vou dizer que esse caminhar, essas conexões, esses links, vai chegando ali quando a gente já tem um bom caminhar. Quando a Uhum. gente já curou uma grande parte dos nossos traumas, quando a gente já se permitiu a chorar muito nossas dores e já cansou delas também, já E teve tá um com outro olhar coragem para de elas, sair da performance. Aí tem um problema tá da com masculinidade na coragem nossa porque já sociedade. entrou em contato com Exato. o potencial dela, aquela chaminha do feminino, porque essa chaminha é do feminino, que se aguça ali, e ela vai puxar para esse masculino e para essa união que a gente tanto fala, e esse feminino dentro dele, dela, já ficou ali e foi suficiente para manter isso aguçado ali. Eu quero mais, e essa é a coragem Sim. para a gente continuar nesse caminho. E aí, quando a gente parte para esse caminho, a gente vai ali começando a fazer uns links, que aí vem os links no nível macro, né? O que essa sociedade fez comigo? Aí começa a fazer, ter nexo, os livros que você leu de Reich, os livros que você leu de Lowen, porque esses são só textos, mas você começa a sentir no seu corpo, né? Exato. Alguns chamados, e aí, tipo, aquilo faz muito, de repente, aquilo que você leu faz muito sentido para você. Mas você alimentou seu conhecimento, deu uma esquecida, foi pro corpo, voltou e fez o link com o seu conhecimento ali, que aquilo vai fazer muito sentido para você. E aí você começa a pensar no nível macro e falar: nossa, isso daqui, ó, é como se fosse um implantezinho ali na sua mente. Sim. Outro, vários implantezinhos na sua mente, com um monte de informações que todas danificam, né? O meu primeiro implante era ali. Quanto que você é comandado para o sistema ali que fala dinheiro, eu preciso estar nesse capitalismo, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar muito dinheiro para viver, porque era aquilo que estava me matando. Então foi um dos primeiros links que eu consegui fazer. E depois vão se chegando outros links, entende, gente? E Sim. funciona muito dessa forma. Você começar a linkar e aquilo vira no nível Ó, macro. E alguma eu vou te coisa começa a contar, acontecer. eu vou te contar que eu sou uma pessoa vegana. E quem me tornou vegana foi o Tantra. E olha que louco, quando eu fiz o curso de um professor, que foi professor meu e da Sandra, ele é carnista até morrer, hoje ainda, na época ele era, em 2016. E olha que interessante, por que, que eu quero trazer isso? Para ver se fica fotográfico essa relação. Eu comia animais, eu zoava quem era vegano, eu nunca tinha, eu tomava ayahuasca muitas vezes, sempre comia animais, nunca fazia dieta, falava que absurdo, vão mandar na minha comida, eu como que eu quiser, estresse, dá. E aí eu fui no curso, ele até falou, evita comer porque é muito forte, você vai receber massagem. Eu falei, o quê? Eu tomo ayahuasca comendo carne, não vou comer? Eu vou comer. Comi o meu último bife. O meu último bife, em 6 de janeiro de 2016. O último. E olha que situação. Comi o bife, recebi a massagem, puf! A massagem foi. Mexeu com tudo, catártica até. Aí eu cheguei em casa e abri o meu freezer, eu olhei para aquele bando de animal morto, fazer dieta da proteína, só tinha bicho morto na minha geladeira, no meu freezer. E eu olhei e só senti o negócio. Falei, mano, estranho, não é comida. Beleza, por que eu estou dizendo isso? O Tantra vai trazer isso, vai trazer esse movimento dentro de você, do seu corpo, essas sensações, esses sentimentos. Só que aí, o que, que você faz com isso? E aí, por conta do meu treinamento militante, né, que aí nesse lugar ajuda, eu olhei e falei assim, bom, se eu tô olhando para esse bicho aqui e sentindo alguma coisa, eu tenho que entender, eu não sei, como é que o mundo trata esses animais. E aí eu fui e peguei, chamei o meu ex-companheiro na época, e a gente ficou uma semana, a gente estava de férias, a gente ficou uma semana vendo todos os documentários sobre o que fazem com os animais. Todos, todos, todos. Desde o ponto de vista da saúde nossa, humana, a questão ambiental, a questão da destruição, do sofrimento dos animais. Eu, amada, comecei a chorar, fiquei a semana inteira chorando, e fiquei falando, caralho, como é que eu não via isso? Que merda! Que bagulho bizarro, que bagulho óbvio. Por que eu não enxergava? É isso que eu estou tentando trazer. É fundamental ter esse caminho
Não adianta só você sentir, o seu corpo sentir emoção, sentir essas sensações, se você não trazer para a vida real. E trazer para a vida real é falar, essa sensação está me mostrando o que sobre o mundo? E o mundo é muito grande. Então vamos entender o mundo, vamos ouvir as vozes. E o que eu fiz naquele momento? Fui ouvir as vozes que dão vozes aos animais. Porque eu não estava me sentindo diferente com os animais. Então, para todos os homens do Tantra, todos, sem exceção nenhuma, é fundamental ouvir a voz das mulheres. Ouvir a voz das mulheres que falam sobre as questões de mulheres. Fazer perguntas sobre como se posicionar em relação a essas questões. Se colocar no lugar de brincante aprendiz. E aí eu vou lembrar do Osho. Uma das outras coisas que o Osho fala, temos livre-arbítrio? Não, não existe livre-arbítrio. Beleza, se não existe livre-arbítrio, porque somos dominados e domesticados pelo sistema, como é que o Tantra pode ter sem machismo? Como é que você pode ser iluminado, uma pessoa boa que nunca faz machismo? Na real, você vai ter que galgar esse livre-arbítrio, sentindo as emoções e o movimento de energia de fluxo orgástica pelo corpo, e na prática buscando entender como é que esse sistema te domina. Se você não fazer essa ponte, vai ficar bambo a vida inteira, como mestres, professores, pessoas que nos ensinaram, que a gente estava comentando outro dia, que parece que é a mesma pessoa. Não mudou, não se transforma. Tantra serviu para ficar ali, paradinho. Porque o feminino dentro de cada um de nós, ele vai começar a te direcionar para esse caminho mesmo de conhecimento. Né? Ouve o seu feminino, porque ele é massacrado do mesmo jeito que você massacra, ou que a pessoa massacra lá fora. Porque ele foi massacrado quando você não pode sentir, não ter emoções, ter essa rocha. E isso daí também massacrou você por dentro. E é fora também que acontece. Então ouve fora e ouve dentro, porque você vai ver que faz muito sentido. Aquilo que está fora tá dentro. Teu feminino tá gritando dentro para ser ouvido, para ser mais criativo, para te mostrar o caminho, e ali fora é a mesma coisa. O feminino tá gritando para ser ouvido. Nós somos uma reprodução desse universo macro. Então, o Sim. nosso corpo aqui, toda a movimentação e a gente tem os polos que a gente vai para o polo oposto, para outra polaridade, então o feminismo foi necessário, e agora a gente está caminhando para um caminho mais equilibrado é o que eu acredito, pelo menos, equilíbrio entre as energias, e que não precisam se degladiar, né, nenhuma delas, mas isso só chega você conhecendo ali o quanto foi massacrado, e para a gente romper com tudo. Sabe aqueles pensamentos ruinzinhos que quando a gente está num caminho de terapia e a gente vai fazer um processo de autoinvestigação e a gente fala assim, tem esse pensamento, está criando um gancho, corta pela raiz. Percebe que da onde vem é a mesma coisa, só que no nível do sistema. Tem isso daí, corta pela raiz. E você vai cortar pelo sistema. E quanto mais você divulga, fala e deixa esse feminino se expressar, esse daqui é o feminino selvagem, é ali da fonte, ó, né? Toda essa movimentação desse feminino é a movimentação dessa fonte. Ela tem alguma coisa para ser trazido à baila. E existe uma coisa para ser trazido à baila dentro de cada um desses homens também. E aí você vai ver que tem um bom de energia desse feminino que vai mudar toda a perspectiva, né? E aí sim você vai estar num caminhar tântrico, que é o tantra que a gente almeja, né? Que é aquilo que a gente leia, liga o que é o tantra, mas ninguém pula estágios, entende? E todas, a gente não é linear, e a gente tem vários pontos que é para a gente enxergar. E nós que estamos falando aqui, tem vários pontos no nosso dia a dia. Sim. Raiva, todas as emoções, e passar também pelos preconceitos. Nós temos constantemente de olhar e ficar em uma situação de vigília. Não é Sim. diferente para homens e Orai e mulheres. vigiai, orai e vigiai. As mulheres, em contrapartida, ali, quando eu estava trabalhando, a primeira coisa era que eu estava muito masculinizada.
E eu via o quanto eu era essa repressora e o quanto eu reproduzia ali. Teve uma melhora depois? Teve, mas tem resquício? Lógico que tem, Lógico que né? tem. Lógico Lógico. que tem. A gente vai aprendendo, a gente cortar e a gente fazer os links e falar, nossa, fez sentido. Quantas vezes eu já fui a agressora? Quantas vezes eu não fui aquela que abusou também? Entende? Tem essa situação? Lógico que tem. Porque a gente não nasceu iluminado, a gente não é Deus. Graças a Sandra, Deus, né? eu queria falar um pouco sobre a questão do feminismo, que eu acho importante. É, existe um comportamento natural de todo mundo, homens e mulheres. Quando isso é histórico no movimento feminista, quando as primeiras mulheres vieram questionar, desde a mulher poder ler a Bíblia, pelo menos na Europa, porque o machismo, a estrutura do patriarcado, tem vários tipos de patriarcado, mas o patriarcado mais brutal, que eu chamo de patriarcado capitalista, ele se desenvolveu na Europa, ele queimava mulheres na fogueira, é disso que a gente está falando, né? Esse patriarcado, então, na luta das mulheres a partir dessa perspectiva, era sempre comum ver as mulheres como violentas e demais, pedindo muito. E tem um comportamento nosso também, de ficar com receio de reproduzir a violência masculina, de ser masculina, né? E por que eu digo isso? Porque não existe batalha, não existe guerra entre machismo e feminismo. Numa perspectiva de que o feminismo ele não é uma guerra contra os homens. Eu vou ser bem objetiva porque ele não é. Vamos para o critério concreto. Existe um termo chamado feminicídio, certo? Que é a quantidade de mulheres que são mortas pelos homens em relacionamentos amorosos, afetivos, sexuais. Quantas. Existe comparação? Óbvio que existem mulheres que matam homens, mas é possível dizer que os homens estão sendo assassinados pelas mulheres? Então, que esse feminismo, ou esse tá em guerra contra os homens? Quando a gente pensa em violência prática, porque aqui a gente está falando de violência prática, concreta, objetiva. Existe um programa, uma proposta concreta das mulheres, ou mesmo das feministas, em relação a coisas a fazer violentas com os homens. Então, estou trazendo isso. Óbvio, existem vários tipos de feminismo e alguns que eu não me aproximo. Só que é importante entender que o feminismo, como movimento político social histórico, desde quando ele nasceu na Europa, ele é um movimento de resistência ao patriarcado capitalista, de liberdade e libertação das E de mulheres. Esse foi o movimento. conscientização, E né? de Eu acho que conscientização. de Isso. conscientização é a prioridade, né? E de É a libertação de conscientização de um rolê trazer. objetivo. Antes da Igreja Católica dominar com o patriarcado capitalista, por exemplo, aborto não era crime. Na verdade, a Igreja Católica ensinava e dizia que era parte. Tudo bem. Inclusive, os papas trepavam adoidado e indicavam aborto para suas companheiras e concubinas, porque antes era assim, inclusive, os papas tinham um monte de concubina. Agora, hoje, no Brasil, a mulher que fizer aborto, ela é presa. É crime. Tem um Estado, uma lei. Então, o feminismo hoje, para a mulher hoje ter direito ao próprio corpo, tem gente que fala assim: eu sou contra o aborto. O problema é seu, mas o corpo da mulher é dela, não é do Estado, nem do governo, nem do macho, nem da igreja. E isso é resquício da Idade Média. E para hoje uma mulher provar que ela foi abusada, imagina provar que alguém foi abusado. Você vai ter que passar por um processo de revitimização. Porque vão acusar você. Quantas são as mulheres que não acusam homens e elas acabam tendo que pagar? A minha prima fez isso. O cara abusou ela acusou ele e ele abriu um processo contra ela. Como que ela ia provar que ele tinha feito isso? Então, assim, uma mulher casada que é abusada pelo marido, uma mulher que é abusada pelo namorado, isso é comum, isso é prática. Mas hoje no Estado brasileiro é crime. Essa mulher vai presa. E na cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes vetou parte do serviço de aborto, cortou o serviço de aborto do Hospital Cachoeirinha, teve denúncia na Folha de mulher que foi lá, que conseguiu comprovar o estupro, que foi pedir o aborto e o pessoal do hospital negou. Então o feminismo hoje, agora, nesse momento, 2024, acabou de ter uma mulher na França, o marido dela, vai lá no jornal, na França, o marido dela dava remédio para ela e Sim, eu trazia li. caras para estuprar ela. 50 caras, a quantidade de
pedofilia, de abuso é comum. Então, assim, direitos, salário reduzido. Tem muita coisa acontecendo com as mulheres hoje. Então, é entender que a nossa prática é essa e que o feminismo é uma ferramenta necessária de libertação. E se não fosse essa história dessas feministas, eu não sei onde estaríamos, porque no Brasil, até a década de 90, estava na lei que o homem, podia devolver a mulher caso ela fosse virgem, não fosse virgem. 2, podia matar a companheira caso tivesse alguma denúncia de adultério. Então, assim, é isso que essas feministas fizeram. Por É isso um que é ato de importante a gente honrar essa resistência história. e de mudança, entendeu? E propulsor de Exato. mudança. Né? Não é o massacre, não se prega o massacre contra o masculino em nenhum momento. Né? É muito mais a conscientização e parar todas as vezes que veja o direito ali lesionado, né? Exatamente, minha gostosa. Daqui a pouco acho que vai acabar a nossa live, mas a gente tem uns minutinhos. É. E aí, mais alguma coisa que, olha, eu não sei, não consegui acompanhar todo mundo, porque o pessoal foi bem participativo. E eu sou bem cega. Ai, né? É verdade. É isso. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Eu só sei, Sandra, não vai ser a primeira. Eu acho que eu gosto de terminar conversas com encaminhamento, que eu sou militante de encaminhar. O que que é um encaminhamento, Sandra? Tipo, o que que a gente vai fazer com isso? Eu vou fazer uma proposta radical aqui. Eu acho que a gente poderia abrir nos nossos stories e pedir para as mulheres que têm conhecimento do Tantra falarem, sabe? Falarem dos machismos que elas sofreram em todas as situações possíveis e inimagináveis. Porque aí a gente transforma, e essa é a parada, entendeu? De a gente falar e fazer. E isso é para mim também, né? Do ponto de vista não só espiritual, mas militante. Então, a gente está falando sobre o tema. Tá, mas como é que a gente vai, entende? Levar essa consciência, e não só levar, mas curar, porque o falar cura. Então, eu faço essa proposta. Queria saber o que você acha. Acho ótimo. E também eu acho que sim, a gente. E, gente, o objetivo não é trazer nomes, não, tá? O objetivo é você falar sobre o machismo que você sofreu nesse seu caminhar do Tantra e tenta olhar e pesquisar antes e ver o que você se identifica. Porque se você pesquisar e você relembrar seu caminhar tântrico, você vai ver o machismo ali presente em várias situações. Tá? Sendo massacrando o seu Sim. trabalho constantemente, sendo colocando pedras em cima para que não dê certo, seja movimento se juntando para fazer não dar certo o seu trabalho, entende? Então, assim, você vai identificar várias coisas. E aí, o objetivo é mesmo você trazer isso daí para a gente ter mais pessoas que possam se expressar. Eu super concordo. Para trazer isso daí é um jeito desse feminino que foi massacrado falar, né? E se você Exatamente. está em dúvida se foi um massacre ou não o seu feminino, se foi um abuso ou não, Foi. traga a baila. Foi. Se coloque. Se coloque. E a gente vai te ajudar, entendeu? No sentido de falar para você, foi. Entende? Porque assim, toda vez que você vai ver em você que tipo, joga uma areia ali, ó, em cima, tipo, massacrando aquela sua ideia, massacrando aquele seu trabalho que você vai fazer. E o que acontece? Às vezes eu vejo muito, e o recado também é para aquelas mulheres que trabalham com Tantra. Sim. Não confia em tudo que te venderam. Você tem um potencial muito maior aí que você pode explorar. E aquele caminho que eles falaram é uma merda, é uma coisa de mulherzinha, vai nesse caminho que é o seu caminho de autenticidade, entende? Porque aquele caminho que vai fazer o diferencial dentre tantos terapeutas que estão aí, é o caminho que vai ser diferencial.
Que é o É seu, né? o que é Porque, autêntico, que é Sandra, o seu, você porque é é, não, você, autêntico. Ah, o caminho da não, Sandra é um dos mais matriarcais e amorosos que eu conheço. E eu super recomendo o trabalho dela, por isso ela é super matriarcal e amorosa. E além disso, Sandra, eu queria falar uma outra coisa que é assim: mulheres falem. A gente vai abrir e falem. Eu não vejo problemas em elas divulgar, elas falarem o nome. A questão é a gente trazer esse nome à baila. O que a gente pode fazer, que eu acho que a gente tem que refletir, é se essa mulher quer ou precisa de uma justiça restaurativa. Eu não acho que o caminho para a solução dos nossos problemas seja procurar a estrutura do judiciário, é o Estado. Eu tenho uma visão capitalista, burguês, né, que quer prender, matar e açoitar as pessoas. Eu sou a favor da justiça restaurativa, que é o lugar de restaurar as pessoas e as relações, de assumir as responsabilidades e não a culpa, de buscar esse diálogo. Então, se caso alguma mulher queira esse diálogo, eu me colocaria a tentar fazer um diálogo com esse homem, um diálogo com essa figura, porque é isso, porque eu quero também que os meus professores que me ensinaram tanto no Tantra saiam desse lugar de abusadores. Isso também é importante para mim, é importante para a prática, é importante para todo mundo. A gente sai do lugar de vítima e eles lugares de abusadores. Esses locais precisam ser destruídos. Os locais só são destruídos se as pessoas têm consciência e se a gente conversa, se a gente faz diálogo. Hoje eu atendi um homem que cometeu violências. E eu não atendi e a ele, partir do mandei momento para a que a pessoa não cadeia. cria resistência, né? Porque a pessoa também precisa querer do outro lado, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa não cria resistência, é, e se torna também tão reativo, né? Daquilo Sim. lá que vem à baila, né? Então, assim, Não, eu vou dizer que eu prefiro eu não receber nomes, entende? Porque me desgosta muito, não, eu gosto de porque receber, inclusive, assim, Sandra, eu gosto de receber, independente do que a gente fala, porque eu também fico um pouco mais alerta, né? Querendo ou não na receber para realidade a poder gente acaba saber. sabendo, a gente acaba sabendo e a gente fica muito desgostosa. E o meu desconforto principal é de interagentes que passam comigo e precisa passar com o terapeuta. E eu tenho tanto receio pelo primeiro atendimento com esse homem que ela vai passar, entende? Às vezes eu direciono para o núcleo, às vezes eu direciono para um trabalho em grupo que está ali sobre a vigília nossa. Mas, assim, na realidade é um processo de conscientização mesmo desses homens, né? Que fazem isso, e inclusive para eles olharem para si mesmo, porque tem muitas camadas ali que precisam ser olhadas, e eu espero que eles consigam se permitir, né? Porque tem muita gente boa nesse caminhar, que acaba caindo nessas e olhar para si ia ser essencial e o caminho ia ser outro, o trabalho ia ser outro e muito mais bonito, sabe? É Com muito mais isso, resultado. é E andando isso, é todo mundo isso. junto, entende? Aprender a escutar as mulheres, e é isso que eu quero. Aprender a escutar e assim, é tanta gente boa e acaba saindo e caindo nisso, gente, que não precisa ter nenhuma dessas. A gente citou alguns, né, casos de machismo aqui, não precisa passar por nenhuma dessas, entende? E existe aquele temor ali de olhar para si. Em alguma fase pararam isso e não olharam para si porque talvez aquilo doa. Mas não estão sozinhos, entende? É saber que não estão sozinhos nesse caminhar. Nem ninguém vai querer rechaçar, açoitar. Não. É um caminho de estender as mãos, assim como a gente estende uma para as outras, né? É E é nesse muito louco esse sentido. lugar de como os homens eles se comportam com medo que a gente haja com eles como eles agem com a gente, né? Que as mulheres queimem os homens na fogueira, que as mulheres matem os homens, que as mulheres nos relacionamentos afetivos sexuais, que elas abusem dos homens sexualmente, que elas abusem das crianças, né? Que elas cometam violência psicológica, que elas falem que isso é serviço de homem e coloquem eles num lugar de diminuído. E por que estou trazendo tudo isso? Porque eles tanto esperam isso que, por exemplo, tem homem que eu atendo que vem até mim
e quer que eu dê um julgamento e fala assim, ó, eu fiz isso e isso, eu sou machista. E aí eu olho assim assim, eu nem respondo, eu nem digo nada. Eu digo assim, eu tô aqui para cuidar de você, para ajudar você a ser consciente sobre as suas ações. A gente não tem um tribunal. Aqui não é o Tribunal do Santo Ofício, a gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com responsabilização, entendimento das raízes do problema, empoderamento, para você ter mais livre-arbítrio, ser uma pessoa de fato mais amorosa. Não é intenção, mas o gesto. E aí é isso, entende? É o medo de de receber a violência que deu e que aprendeu que assim funciona, né? Então o medo da mulher, o medo do feminismo, o medo do feminino é tudo esse lugar, medo da vingança, assim como os brancos muitas vezes sentem em relação às pessoas racializadas, né? Será que elas vão ser violentas comigo igual o Sim, já sistema e eu fizemos, sou com né? elas? Exato. Então, eu acho que esse é o caminho de não estamos aqui para Nem para te julgar, porque a julgar. gente não. Exato. Nem para julgar, porque assim, a pessoa já se julga. Assim, a pessoa que comete cada um dessas coisas que a gente passou no decorrer da live, outras tantas que a gente não conseguiu comentar, ela se julga constantemente, entende? Ela se julga, se açoita, se penaliza, e ela procura jeitos de se penalizar, porque ela não precisa de um outro julgador, porque ela já se acha a pior pessoa do mundo, e aí Sim, ela tem a pior vida do mundo. Porque sim. ela já se julgou de todas as formas. E ainda que você não esteja nesse escopo, você homem, que não esteja nesse escopo, ainda que seja para levantar a bandeira do Tantra, para que o Tantra Uhum. ele seja vendido tal qual como ele é. Para que a pessoa vá procurar Tantra e receba Tantra. Não receba Sim. um reforço naquele abuso que ela já cometeu, um reforço nos traumas que ela já teve, para que ela possa ter aonde procurar, entende? Então, se você não está em nenhum desses escopo que a gente falou, que bom. Mas ainda assim, é ajudar a levantar a bandeira para que uma mulher possa ir tranquilamente receber uma massagem, fazer uma troca de massagem, acessar todo esse universo que se diz tântrico, sem preocupações, algum dia pelo menos, nem que isso esteja um pouco utópico, algum dia pelo menos, entende? É nesse sentido. E julgar não é o nosso critério, nem de ninguém, porque aquele histórico, e tem pessoas que você consegue perceber ali, cara, tem um histórico tão sofrido, não trabalhado Você ali, viu que né? o Walter fez uma pergunta sobre isso? Não sei se você queria responder. A pergunta que ele fez é se a gente acha que existe abusador que não tem recuperação. Ele falou que acha que sim. Aí eu queria saber a sua opinião. Eu acho que todos têm, mas eles têm que ter uma chama para querer, sabe? Porque eles entram em um ciclo, eu acho que não, a gente fala o abusador, mas as pessoas que cometem qualquer tipo de abuso, né, homens ou mulheres, eles entram num ciclo de culpabilização que tem que ser trabalhada antes, né? E esse ciclo de culpa, às vezes não permite que ele saia desse local, porque não tem mais chance para ele ou ela, entende? Porque foi tão ruim o caminhar até ali, porque a pessoa não vê um caminho para ela. Ela se vê e se identifica sempre com aquela imagem do que ela já fez, né? E é a pior pessoa do mundo e ela reforça esse estigma de pior pessoa do mundo todas as vezes. Alguma vez ali em alguma live eu trouxe sobre uma palestra, né? Acho que foi um Vipassana que a Gangaji ela fez dentro de um presídio e teve um detento que se apaixonou por ela e ela começou a se corresponder com ele e aí até uma hora que ela parou de responder e ele passou por várias emoções. Depois ele que está contando esse relato e ele recebeu uma última correspondência onde ela falava: todo esse amor que você sente por mim é o amor que existe em você. E ele começou a pirar nisso daí, no sentido de ele se sentir amado por ele mesmo. E ele conta todo o histórico que veio depois e ele conseguir sair dessa culpa que ele tinha, porque ele era um assassino, de todas as mortes que ele tinha, e ele conseguir encontrar esse amor dentro dele e ele se amar. Porque eu vou te dizer que, assim,
o mais difícil pra gente, é se amar. Entende? Então, assim, a pessoa que já cometeu tantos abusos e que tem um mínimo de consciência de que ela cometeu isso, porque às vezes as pessoas fazem, elas não têm nenhuma consciência disso, né? A partir do momento que ela tem uma consciência de que ela cometeu o abuso e ela começa a se culpar daquilo lá, ela entra num negócio que ela não é amada, ela não é digna de amor nenhum. Que dirá o amor dela, Uhum, entende? Só que você olha no olho dessa pessoa, você só vê o amor. Só que você sim. sente o amor da pessoa em alguns trabalhos, você sente um amor quando ela está ali cheia de energia verdadeira, desse potencial enérgico dela, ela solta amorosidade. Só que ali, no dia a dia, tem tantas camadas, ela não se vê esse amor. Então, esse amor não é dela, é de outra pessoa. E Uhum, ela vai ficar buscando, né? uhum. E aí cai num ciclo. Então, respondendo, eu acredito que todo mundo tem assim, né? E eu acredito que as pessoas só tenham que deixar uma frestinha aberta para ela conseguir entender que o primeiro é um caminho para tirar essa culpa, que a gente tem um nível de consciência que vai mudando de tempos em tempos, e a gente vai alimentando essa consciência, e não adianta a gente carregar essa culpa também, que senão eu não estaria em lugar nenhum, né? A gente vai eliminando essa culpa porque é o nosso processo de aprendizagem, porque ninguém é Deus. Por isso, quando alguém pega e fala assim, endeusa o meu trabalho ou qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é, entende? Porque é uma carga muito grande. É, Quando alguém pega e fala assim, você é Deus, você é isso, você é aquilo, é uma carga muito grande, porque eu me permito ser humana e errar todas as vezes. E eu vou errar muitas. E todas as vezes eu vou tentar exercer a minha capacidade de me perdoar pelo que eu exato. errei e a possibilidade de sempre mudar. E às vezes é o que falta para essas pessoas. Entende? Amada, você, assim, eu tenho total acordo com o que você coloca e eu quero trazer, porque o Walter que fez essa pergunta, ele é um militante, então eu quero trazer para esse lugar, que é o lugar assim. Eu não tenho conhecimento de psicanálise, psicanálise não, desculpa, de psiquiatria, aquela psiquiatria que fala, esse é sociopata, esse é psicopata. Eu não vou entrar nessa seara, né? Inclusive, eu questiono até o que é, como é que você mede isso, né? Na perspectiva, assim, do ponto de vista científico mesmo. Mas é um pouco essa situação que a Sandra trouxe da perspectiva espiritual. Assim, a gente está aqui vivendo condicionado sobre uma sociedade baseada no controle, poder, dominação, exploração e violência da natureza, da mãe terra, dos animais, das árvores, dos rios e nós que somos natureza. A gente vive uma vida nesse fluxo desesperador. Isso é esse sistema. A natureza é plena de comida, de água, esse negócio de cercar e falar essa terra é minha, a gente tem que estar toda hora no lugar de eu não tenho, eu tenho que conseguir, naquela avareza, né? Esse é o sistema de lutar um contra o outro, de uma guerra permanente para você poder existir. Então a gente é domesticado por isso. Essa domesticação, ela cria uma lógica fascista de sobreviver, que é eliminação do outro para eu estar aqui, e controle sobre o outro para eu estar aqui. E quando você, inclusive, é homem, você é colocado nesse personagem de alguma forma, querendo ou não. O personagem que manda, o personagem que faz, o personagem que mata. Pode ver que a maior parte dos assassinos em série são homens. O problema que a gente tem na sociedade não é a violência contra a mulher, é a violência masculina contra os homens, contra as mulheres, contra os animais. Ou não são, quando você é homem, que você é criança, você só apanha. Como se fosse brincadeira, dos amiguinhos. É uma violência generalizada. Então, Ou assim, apanha dos pais, né? Então, assim, apanha dos vem de muito pais. cedo. Então, quando você acompanha o crescimento de uma criança, você vê muito cedo sendo massacrado toda a sensibilidade, todas as emoções daquela criança, né? Porque eu já convivi com criança e ali nos seus 7 anos, que chegava na minha mão, que sentia energia, que se sensibilizava ao me ver com a cara de choro, e o pai batia, 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 batia. É ali que ele está trazendo a carga também, e ali está formando aquele serzinho, Ele que ele vai está reproduzir depois aprendendo o que ele que aprendeu. amor é violência. Que violência É.
é amor. Então, na cabeça dele, ele pode até acreditar, não criar essa ficção de crime passional. Passional, crime de amor. Como assim de amor, caralho? Você mata quem você ama? Que merda é essa? Isso existe. Existia na literatura jurídica. Não é uma coisa que as pessoas inventaram na rua. Era visto assim, crime passional. O homem mata por amor. Olha a sociedade que a gente está estruturada. Então, óbvio que o resultado disso vai ser gente assim fazendo coisas bárbaras e absurdas. Aí eu concordo com a Sandra. Todo mundo é capaz de mudar. A questão é a gente achar que a gente muda o outro, que a gente salva o outro. E aí é uma sombra do feminino, do patriarcado sobre as mulheres, de achar que elas vão salvar o macho, salvar o companheiro, salvar o professor, salvar o homem, e tá Não ali naquele salva. processo, não salva, é uma escolha pessoal, a gente pode ajudar, trazer conhecimento, trazer informação, né? Mas Trazer tem que vários ser uma escolha. acordes, entende? Agora, só quem vai salvar, e às vezes, por mais que a pessoa seja próxima a você, você não consegue fazer nada, porque senão você vai ladeira abaixo com a pessoa também. E você sente o seu corpo mesmo te posicionar no sentido de que você não vai salvar o outro. E o Exato. amiguinho vai, você fica, e você segue o seu caminho, entende? E aí são as rupturas que vai tendo que ter, seja em relacionamentos, seja em relacionamentos profissionais, a ruptura, porque já se torna tóxico e você não vai dar continuidade naquilo lá. Porque você pode trazer um processo de conscientização e faz muita diferença. Porque é muita energia reverberando para o mesmo sentido e um processo de conscientização vai Uhum, aumentando, sabe? E vai uhum. trazendo links e vai fazendo sentido para as outras pessoas. E aí, sim, talvez alguma hora aquilo lá, ou mesmo as portas batidas na cara da pessoa, que às vezes acha, vai ser o necessário para a pessoa falar: nossa, alguma coisa tem que mudar, entende? Uhum. São várias aberturas. Ainda assim, a pessoa pode continuar no mesmo caminho? Pode continuar no mesmo caminho. Então, tem pessoas ali fora do Tantra, se você for pegar, tem pessoas que vão acumulando problemas de saúde, homens mesmo, que passaram Sim, massacrando o feminino, ameaçando o feminino. E eu venho de um ambiente que tinha muitos homens, que era a construção civil, e você vê essas pessoas. Eu contei até um sonho para Paula. A gente veja essas pessoas hoje, quando eu converso com elas, que elas, tipo, eu preciso mudar alguma coisa com 80 anos, cara, porque eu não tô mal, eu não aguento mais isso daí. Ela tá explodindo, esses homens estão explodindo, porque viveram uma vida inteira acumulando culpa e reproduzindo passo após passo um monte de coisa para se culpar mais ainda, para ir mais sim, ladeira abaixo, entende? E sim. isso é por culpa deles, é por todo um processo de criação. É o quanto que isso daí é maldoso, quanto esse sistema foi. Como é que eu vou falar? Mais do que maldoso, é cruel com homens Sim. e mulheres, o quanto foi cruel com cada um de E o nós, entende? quanto a gente O aprende a quanto é cruel reproduzir com esse. violência. E o quanto a Sim, gente aprende a reproduzir violência. Por exemplo, a minha avó, muito interessante. Uma vez eu perguntei para ela, ela bateu muito na minha mãe. Eu falei, vó, por que que a senhora. Como é que. Assim, eu fui. A história da minha avó é muito doida, né? Ela apanhou muito de um padrasto que rastava a cara dela, do irmão dela no chão. Era uns bagulho assim, cabuloso, mano, cabuloso. Ela contava umas histórias de tortura com chicote. E o padrasto, ele tinha sido escravizado. E ele chicoteava todo mundo e arrastava a cara das pessoas no chão. E aí, a minha avó batia muito na minha mãe, não fazia esse tipo de coisa. Eu fui perguntar pra ela, quando ela tava com 60 anos, falei, vó, você, você, você acha certo aquilo que você fazia? E ela falou assim, olha, Paula, na condição que eu tinha, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca teria feito isso. Eu teria feito diferente. Então, ela reproduziu as violências que ela sofreu em menor grau, bem menor grau, com a minha mãe, e ela percebeu ao longo da vida e conseguiu analisar que ela nunca mais faria isso, né?
O Walter está dizendo, não me refiro a extremos, pessoas que não demonstram qualquer arrependimento, inclusive pedofilia. A questão tudo, uma coisa é, Walter, o que é recuperável. Para mim, tudo é recuperável. A outra coisa é o que fazer com essa pessoa. Porque a justiça restaurativa defende, esse é um valor da justiça restaurativa, restaurar e garantir a segurança de todas as pessoas e de todas as relações. Se uma pessoa abusadora de mil formas e ela não entende isso, você vai ter que, mesmo, por exemplo, imagina que surge um caso de uma pedofilia ou de qualquer tipo de abuso, seja violência, qualquer que seja, verbal, machismo. Você leva para um lugar e você vai conversar com a pessoa, né? Você vai conversar com a pessoa para ela entender, mas você também tem que avaliar quais são as medidas necessárias para que todo mundo esteja em segurança próximo daquela pessoa. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu fui num evento que é o Encontro das Comunidades Alternativas e tinha caso de abuso. E aí era denúncia e tal. A ideia foi reeducar o homem, mas não só reeducar ele. Como é que a gente ia garantir que outras pessoas não sofressem o mesmo abuso? A gente falou, ele pode ficar aqui, não vamos mandar ele embora. Só que ele vai ter que participar desses processos restaurativos com os homens e sempre vai ter um homem do lado dele durante todo o evento. Então, garantir a segurança de todo mundo que estava lá de todo mundo. e de todo mundo, e garantir o processo de reeducação. Isso mas para cada caso tem como fazer isso. Mas a gente não pode deixar, é o pedófilo, então deixa ele fazendo a pedofilia. É um abusador, deixa ele fazendo o abuso. Não, o que a gente vai criar como mecanismo de segurança? E cadeia não é mecanismo de segurança. Cadeia não Até é mecanismo mesmo de porque o segurança. caso da pedofilia, existe pessoas que elas conseguem se autorregular e identificar esse processo e ela ter o controle dessa situação, né? Hoje eles divulgam que existem pessoas que conseguem isso. Então existe um processo de conscientização e existe um processo de ela se autorregular, quer dizer que ela vai estar em constante vigília, uma autovigília, né, constante, de não se colocar em situações ali que pode gerar isso e de ela se autovigiar constantemente, né? Esse espaço de segurança, ao mesmo tempo de não exclusão, que é o que vai permitir com que as pessoas consigam aprender a estar com as outras pessoas, estarem sociáveis, né? E reaprender essas coisas, porque tem as pessoas que reproduzem aquilo que está fazendo e não tem o mínimo de consciência, né? Mesmo, eu já vi casos de entrevistas com um matador, que ele não tem, era só a profissão dele, estava matando ali as pessoas, e ali matou mais de 200 pessoas e tá ok. E aí alguma ficha cai quando o repórter fala assim, mas você tem noção que você matou um pai, uma pessoa que não voltou para casa, um filho que não voltou para casa? Ele falou, não, nunca tinha pensado nesse aspecto. E às vezes só precisa de um cliquezinho para a pessoa pensar que aquilo faz sentido. Você entra um pouco no universo dessa pessoa, né? Mas aí a gente acaba entrando para outros pontos, mas são pontos que a gente precisa. A gente vai conversando entre vários campos de conhecimento que possam ajudar, né, a resolver e a socializar essas pessoas no nível macro e colocar uma outra programação, né? Com coisas, com conteúdo melhor do que elas foram formadas, entende? Não é aquele único caminho daquela reprodução. A Paula falou da questão de violência, eu sempre fui muito agressiva, né? E ainda é uma situação de eu observar o jeito de eu falar, né? O meu tom de voz, o que eu vou fazer com a minha raiva, aplicar em outras coisas, porque é energia. Então, assim, e é uma constante observação disso daí, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. E eu vou me matar por toda a situação de raiva que eu tenho rompante? Sou um ser humano, às vezes tenho, né? Aí eu falo, nossa, posso aplicar em outra coisa. E a gente vai olhando, né? Em nível macro, a mesma coisa. E das pessoas que têm que olhar para determinadas questões ali que acabam lesionando o outro da mesma forma também, né? Até nesses casos mais críticos das pessoas que matam um monte de pessoas.
E tem o Sim. corpo também, né? Que às vezes alguma ficha cai numa massagem que a pessoa está recebendo, ou uma massagem que a pessoa vê, a pessoa está fazendo em você e cai algumas fichas para ela também, que aí é por outra via, né? É que a pessoa vai para um outro lugar, um outro campo de conhecimento que é ali, do corpo que se junta com as emoções e ela entra num outro espaço de consciência, que ela vai beber de uma outra fonte. E aí é conversa Sim. para outra lá. É, gente, a gente já vai acabando, que já vai dar 1h30 de live. Nós tá beber água, minha água acabou. Ó, Minha tem que molhar a também. vaso. Devastação ambiental. A Isabela fez uma pergunta. Isa, eu acho essa pergunta maravilhosa, mas eu acho ela muito complexa. O que a gente pode fazer, eu e a Sandra, é Eu não pensar vi. numa live para falar. Eu me sinto uma gostosa quando estou performando masculinidade. Não sei performar muito a sensualidade feminina. Essa questão entre a mulher que performa o homem, né? Que performa. O homem não, que performa a masculinidade tóxica e tudo mais, eu acho que é. A Sandra, ela tem quilos para falar sobre isso, porque a Sandra que eu conheci não era esse serzinho aí. Eu conheci a versão treva, Masculinidade. entendeu? Eu conheci a versão que, mano, ela era assim, ó. Eu olhava, eu tinha medo. Eu tinha medo. Olha a carinha dela. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu não medo, assim, que ela ia. Mas tipo, eu não ia, sabe, trocar uma ideia. Eu ficava trocando. Eu ia devagar. Eu ia perto. Tipo, o que tá rolando aí? E é isso. Ó, gente, a raiva, vou falar como. Eu acordei sexta-feira de manhã por vários problemas que eu tava tendo com raiva pra caralho, com muita raiva. Por mil coisas estavam acontecendo. E aí eu peguei e falei, não, amiga, chega. Você vai ter que colocar essa energia em algum lugar. E aí chamei uns loucos malucos, fiquei o dia inteiro articulando, a gente lançou a frente pelo fim da pecuária, o Walter que tá aí, tá lá no grupo. A gente, mano, divulgou o ato do clima, fez um bloco, organizou a galera, saiu em alguns jornais, algumas mídias, colocando que para lidar com as queimadas, a maior causa de devastação ambiental, desmatamento, poluição das águas, é a pecuária. E, mano, foi uma delícia. Eu senti um prazer de depois que terminou o ato, de tudo que a gente fez, de como a gente, mano, se mobilizou em 2 dias, senti um prazer, era tanta ocitocina, dopamina, era tanto fluxo, só faltava um Shiva bom, firmeza, que conhece a energia sexual dele e que conhece o pau também, né? Igual eu falei no início. Aí, isso é perfect. Eu ia terminar a noite assim, mas isso é para outro dia. Canaliza, canaliza a raiva. É aplicar naquilo que te motiva e aquilo que vai transformar. Que é o que o corpo está pedindo, né? É isso, bater de frente com o sistema. É isso que a gente tem que fazer em todos É os isso. rolês. E tem uma fala que alguém trouxe que é assim: aquilo que você vê fora é aquilo que você vê dentro. Então, se eu vejo machismo fora, é porque eu tenho dentro. Eu sou essa pessoa, gente. Eu vejo todos os problemas fora, porque eu sei que eu tenho todos eles dentro. E saber o que eu tenho todos eles dentro me empodera para poder, entendeu? Sair, porque eu tô aqui. Eu não tô na caverna do dragão, escondida da sociedade. Eu tenho todos os problemas. Eu carrego dentro de mim machismo, racismo, LGBTfobia. Eu carrego dentro de mim. A questão é saber onde, como se manifesta. Orai E e vigiai. sempre vai ter uma hora que vai se manifestar. Exatamente. E é assim, ó, o que a gente tem que fazer. Aí, assim, por que eu sou socialista, comunista, essa porra toda? Porque, assim, na minha visão, se a gente criar uma sociedade que empurre menos eu para lutar para sobreviver, que a gente viva na lógica da abundância, de todo mundo ter comida, de todo mundo ter água, distribuir a terra, parar de explorar o animal, vai ser mais fácil para mim deixar de ser machista, racista, tudo mais, entendeu? Eu vou ficar uma pessoa, vai ser mais fácil eu ser feliz, vai ser mais fácil eu brigar com outro, vai ser mais fácil eu buscar iluminação, porque eu vou estar vivendo, não é só no retirozinho, eu vou estar vivendo uma vida mais coletivizada, menos de guerra. Então é por isso que eu sou militante, só para Colocar na explicar. prática o dia a dia, né? Porque o Tantra é a vida na prática. Né? Não é só no retiro. Senão você fica na pendência de sempre esperar um evento X para você entrar em contato de novo com aquele outro serzinho que apareceu. Né? Você fala, nossa, esse serzinho é legal. Ah, eu vou receber a massagem X para receber o outro serzinho que apareceu. Não, é viver
o Tantra no dia a dia, e esse é o caminhar tântrico. Esse é o caminhar. Gratidão para vocês por estarem aqui até agora. Gratidão por essa gata gostosa, maravilhosa. Eu amo meu amor. Eu amo. Eu amo muito. Massagem com ela. E cada um de vocês que passou por aí, ó, que eu conheço, que eu não vejo faz tempo, ou todo mundo que eu não conheço ainda, beijo para todo mundo. Beijo, meu linda, gostosa, maravilhosa. Beijo. Deixa gravado aí, amor. Beijo. Vou deixar. Tchau. Tchau.